Capítulo 4. A maldade humana, do livro O Problema da Dor, de C.S. Lewis. Epígrafe. Você não pode ter maior sinal de orgulho confirmado do que quando pensa que é humilde o bastante. Frase de William Law, do livro A Serious Call to a Devout and Holy Life. Um sério chamamento para uma vida devota e santa. William Law, que viveu de 1689 a 1761. Capítulo 4. A maldade humana. Os exemplos dados no capítulo anterior mostraram que o amor pode causar dor e sofrimento a seu objeto, mas apenas na suposição de que esse objeto precisa de alteração para se tornar plenamente amável. Mas por que nós, humanos, precisamos de tantas alterações? A resposta cristã de que usamos o nosso livre-arbítrio para nos tornar muito maus é tão conhecida que nem precisa ser declarada. Mas levar essa doutrina para a vida real, na mente dos homens modernos e mesmo na dos cristãos modernos, é muito difícil. Quando os apóstolos pregavam, eles podiam assumir, até mesmo em seus ouvintes pagãos, uma consciência real do merecimento da ira divina. Os mistérios pagãos existiam para acalmar essa consciência, e a filosofia epicurista afirmava libertar os homens do medo do castigo eterno. Foi nesse contexto, voltando. Quando os apóstolos pregavam, eles até podiam assumir, até mesmo em seus ouvintes pagãos, uma consciência real do merecimento da ira divina. Os mistérios pagãos existiam para acalmar essa consciência, e a filosofia epicurista afirmava libertar os homens do medo do castigo eterno. Nota. Mistérios ou religião de mistérios refere-se a qualquer culto ou cerimônia religiosa secreta no mundo grego e romano antigo, no qual apenas iniciados podiam participar, com o fim de alcançar libertação, redenção, purificação e uma vida feliz após a morte. Epicurista é o seguidor de Epicuro, que viveu de 341 até 270 a.C., foi um filósofo grego que considerava o prazer como o bem supremo, mas repudiava a busca desenfreada por prazer, que produzia dor e infelicidade. A vida devia ser simples, despojada, o que traria bem-estar e tranquilidade mental. Continuando, foi nesse contexto que o Evangelho apareceu como boas novas. Ele promulgou notícias de uma possível cura para os homens que sabiam que estavam mortalmente doentes. Mas tudo isso mudou. O cristianismo agora tem de pregar o diagnóstico em si mesmo, notícias ruins, antes que possamos ganhar uma audiência para a cura. 2. Existem duas causas principais. Uma é o fato de que por cerca de 100 anos temos nos concentrado tanto em uma das virtudes, bondade ou misericórdia, que a maioria de nós não tem nenhuma percepção, salvo a de que a bondade é algo realmente bom ou nada além de uma crueldade e é algo realmente mau. Tais desenvolvimentos éticos desequilibrados não são incomuns, e outras épocas também tiveram as suas virtudes prediletas e insensibilidades curiosas. E se uma virtude deve ser cultivada às custas de todas as outras, nenhuma tem uma reivindicação mais elevada do que a misericórdia, pois todo cristão deve rejeitar com repulsa aquela propaganda dissimulada de crueldade que tenta expulsar a misericórdia do mundo, chamando-a de nomes como humanitarismo e sentimentalismo. O verdadeiro problema é que a bondade é uma qualidade fatalmente fácil de atribuir a todos nós por motivos bem inadequados. Todo mundo se sente benevolente se nada acontecer para incomodá-lo naquele momento. Assim, o homem facilmente se consola de todos os seus outros vícios, pela convicção de que o seu coração está no lugar certo e de que ele não faria mal a uma mosca, embora, na verdade, ele nunca tenha feito o menor sacrifício por um semelhante. Pensamos que somos benevolentes quando estamos simplesmente felizes. Não é tão fácil, pelos mesmos motivos, imaginar-se temperante, casto ou humilde. 3. A segunda causa é o efeito da psicanálise na mente do público, e em particular a doutrina da repreensão das inibições. Não importando o que essas doutrinas realmente signifiquem, a impressão de que elas de fato têm deixado na maioria das pessoas é que um sentimento de vergonha é uma causa perigosa e perniciosa. Temos lutado para superar essa sensação de retraimento, esse desejo de ocultamento, que ou a própria natureza ou a tradição de quase toda a humanidade atribui à covardia, à falta de castidade, à falsidade e à inveja. Dizem-nos para expor todas as coisas, não com o fim de auto-humilhação, mas com a base no fato de que essas coisas são muito naturais e não precisamos ter vergonha delas. Mas a menos que o cristianismo seja inteiramente falso, a percepção que temos de nós mesmos em momentos de vergonha deve ser a única verdadeira e
Mesmo a sociedade pagã geralmente reconhece a falta de vergonha como o nadir da alma. Na tentativa de extirpar a vergonha, destruímos uma das defesas do espírito humano, exultando loucamente com isso, como os troianos exultavam enquanto rompiam seus muros e puxavam o cavalo para dentro de Troia. Não sei se há algo a fazer além de começar a reconstrução o mais rápido possível. É um trabalho insano remover a hipocrisia ou remover a tentação à hipocrisia. A franqueza das pessoas submersas na vergonha é uma franqueza muito indigna. 4. A recuperação do antigo senso de pecado é essencial para o cristianismo. Cristo pressupõe que os homens são maus, até que percebamos pelo fato de que essa sua suposição é verdadeira, embora façamos parte do mundo que ele veio a salvar, não faremos parte do público a quem suas palavras são dirigidas. Falta-nos a primeira condição para entender o que ele está falando, e quando os homens tentam ser cristãos sem essa consciência preliminar de pecado, o resultado está quase fadado a ser certo ressentimento contra Deus, tendo-o como alguém que está sempre fazendo exigências impossíveis e permanece inexplicavelmente zangado. A maioria de nós algumas vezes sentiu uma secreta simpatia pelo fazendeiro moribundo que respondeu à dissertação do vigário sobre o arrependimento, perguntando: que mal eu alguma vez fiz a ele? Não foi possível identificar a fonte dessa citação. Aí está o verdadeiro erro. O pior que fizemos a Deus foi deixá-lo só, porque ele não pode retribuir o seu favor, porque não viver e deixar viver? Que necessidade tem ele dentre os seres de estar zangado? É fácil para ele ser bom. 5. Mas no momento em que o homem sente uma culpa real, momentos muito raros em sua vida, todas essas blasfêmias desaparecem. Muito talvez sintamos pode ser excusado pelas debilidades humanas, mas não isto. Essa ação incrivelmente cruel e horrível que nenhum de nossos amigos teria feito, da qual mesmo um patifo consumado como X teria se envergonhado, isto que talvez neste mundo permitiríamos tornar público. Em tal momento, nós realmente sabemos que nosso caráter, conforme revelado nessa ação, é e deve ser odioso para todos os homens bons, e se houver poderes acima do homem, para eles também. Um Deus que não considerasse isso com inapaziguável desgosto não seria um ser bom. Não podemos nem mesmo desejar um Deus assim. É como desejar que todos os narizes do universo fossem abolidos, que o cheiro de feno, rosas ou mar nunca mais fosse desfrutado por criatura alguma, porque o nosso próprio hálito fede. 6. Quando meramente dizemos que somos maus, a ira de Deus parece uma doutrina bárbara. Tão logo percebemos nossa maldade, ela parece inevitável, um mero corolário da bondade de Deus. Manter sempre diante de nós o discernimento derivado de um momento como o que vem descrevendo, aprender a detectar a mesma real e inexcusável corrupção submersa mais e mais em seus disfarces complexos é, portanto, indispensável para uma compreensão real da fé cristã. Isso não é, obviamente, uma nova doutrina. Não estou tentando nada de muito esplêndido neste capítulo. Estou meramente tentando levar meu leitor, e mais ainda a mim mesmo, a um pons asinorum, ou seja, a expressão latina que significa literalmente o ponto de asno e é usada para referir-se a um problema que testa com severidade a habilidade de uma pessoa inexperiente a dar o nosso primeiro passo para fora do paraíso dos tolos e da ilusão absoluta. Mas a ilusão se tornou, nos tempos modernos, tão forte que devo acrescentar algumas considerações que tendem a tornar a realidade menos incrível. 7. Parágrafo 7.1. Somos enganados por olhar para o exterior das coisas. Supomos não ser muito piores do que Y, a quem todos reconhecem como um tipo de pessoa decente, e certamente, embora não devamos reivindicar isso em voz alta, somos melhores do que o abominável X. Mesmo no nível superficial, é provável que estejamos enganados quanto a isso. Não tendo certeza de que seus amigos pensam que você é tão bom quanto o Y. O próprio fato de você tê-lo selecionado para a comparação levanta suspeitas. Ele provavelmente está pela cabeça e ombros acima de você e do seu círculo. Mas suponhamos que a aparência de vocês dois não seja nada mal. O grau do engano da aparência de Y é algo entre Y e Deus. A dele pode não ser enganosa, você sabe que sua é. Será que isso parece a você um mero truque? Porque eu poderia dizer o mesmo de Y, portanto, portanto a todos os homens? Mas esse é exatamente o ponto.
Todo homem, não muito santo ou muito arrogante, tem de viver à altura da aparência externa de outros homens. Ele sabe que há algo dentro de si que fica muito abaixo do seu comportamento público mais descuidado, mesmo de sua conversa mais solta. Em um instante, enquanto seu amigo hesita por uma palavra, enquanto seu amigo hesita por uma palavra, que coisas passam por sua mente? Nunca dizemos toda a verdade. Podemos confessar fatos feios, a covardia mais cruel ou a impureza mais baixa e prosaica, mas o tom é falso. O próprio ato de confessar, um olhar infinitesimalmente hipócrita, uma pitada de humor, tudo isso dá um jeito de desassociar os fatos de seu próprio eu. Ninguém poderia imaginar quão familiares e em certo sentido, quão geniais a sua alma essas coisas foram, o quanto são parte de todo o resto. Lá no fundo, no sonhador calor interno, elas não tocaram nenhuma nota discordante, não foram nem de perto tão estranhas e destacáveis do resto de você, como parecem quando são transformadas em palavras. Nós insinuamos e muitas vezes cremos que os vícios habituais são tão isolados, excepcionais, e cometemos o erro oposto sobre nossas virtudes, como o mau jogador de tênis que chama a sua forma normal de dias ruins e confunde seus raros sucessos com o seu normal. Não acho que seja culpa nossa a incapacidade de contar a verdade real sobre nós mesmos. O murmúrio interno persiste de toda a vida, de ódio, ciúme, lascívia, ganância e autocomplacência simplesmente não se manifesta em palavras. Mas o importante é que não devemos confundir nossas elocuções inevitavelmente limitadas com um relato completo do pior que existe dentro de nós. 8. Segundo ponto. Uma reação em si mesma saudável contra as concepções puramente privadas ou domésticas de moralidade está a ocorrer um redespertar da consciência social. Nós nos sentimos envolvidos em um sistema social iníquo e compartilhamos uma culpa corporativa. Isto é muito verdadeiro, mas o inimigo pode explorar até mesmo as verdades para o nosso engano. Cuidado para não causar a ideia de culpa corporativa para desviar a atenção de suas próprias culpas maçantes e antiquadas que nada têm a ver com o sistema e que podem ser enfrentadas sem esperar pelo milênio. Pois a culpa corporativa talvez não seja, e certamente não é, sentida com a mesma força que a culpa pessoal. Para a maioria de nós, como agora somos, essa concepção é uma mera escusa para evadir-se do problema real, quando realmente aprendemos a conhecer nossa corrupção individual, então de fato podemos prosseguir pensando na culpa corporativa, e esse pensar nunca será demais. Devemos, porém, aprender a andar antes de correr. 9. Terceiro ponto. Temos uma estranha ilusão de que o mero passar do tempo cancela o pecado. Ouvi outros e tenho ouvido a mim mesmo recontando crueldades e falsidades cometidas na infância, como se não dissessem a respeito ao orador atual e até mesmo rindo delas, mas o mero passar do tempo não faz nada ao fato ou à culpa de um pecado. A culpa não é lavada pelo tempo, mas pelo arrependimento e pelo sangue de Cristo. Se nos arrependemos desses pecados antigos, devemos nos lembrar do preço pago por nosso perdão e ser humildes. Quanto ao fato do pecado, é provável que alguma coisa o cancele. Todos os tempos estão eternamente presentes para Deus. Acaso não é ao menos possível que, ao longo de alguma linha de sua multidimensional eternidade, ele veja sempre em seu quarto de criança arrancando as asas de uma mosca, sempre sendo detestável, mentindo e cobiçando quando era menino, sempre naquele momento de covardia ou de insolência quando era um oficial subalterno? Pode ser que a salvação consista não no cancelamento desses momentos eternos, mas na humildade aperfeiçoada que carrega a vergonha para sempre, regozijando-se por isso ter aprestado a oportunidade à compaixão de Deus e alegre por isso ser de conhecimento comum ao universo. Talvez naquele momento eterno o apóstolo Pedro, que ele me perdoe se estiver errado, negue para sempre seu mestre. Nesse caso, seria de fato verdade que as alegrias do céu são, para a maioria de nós, em nossa presente condição, uma garantia, como está em Efésios 1,14. Um antigozo e certos modos de vida podem tornar esse gozo impossível de lograr. Talvez os perdidos sejam aqueles que não ousam ir a tal lugar público.
Claro, não sei se é isso, não sei se isso é verdade, mas penso que vale a pena manter essa possibilidade na mente. 10, quarto ponto. Devemos nos resguardar do sentimento de que há segurança nos números. É natural sentir que todos os homens são tão maus como os cristãos dizem, então a maldade deve ser excusável. Se todos os garotos forem mal no exame, não é certo que a prova devia estar muito difícil? E é assim que os mestres daquela escola se sentem, até saber que existem outras escolas onde 90% dos garotos foram aprovados na mesma prova. Então eles começam a suspeitar que a culpa não esteja nos examinadores. Novamente, muitos de nós já tivemos a experiência de viver algum bolsão local da sociedade humana, em algum bolsão local da sociedade humana, uma escola, faculdade, um regimento ou profissão em particular em que o ambiente era ruim e dentro desse bolsão certas ações eram consideradas como meramente normais, todo mundo faz isso, e outras como impraticamente virtuosas e quixotescas. Aqui uma referência ao personagem principal de Don Quixote de La Mancha, do escritor espanhol Miguel de Cervantes, que viveu de 1547 a 1616. Significa o que é nobre, honesto, mas que tem ideias dissociadas da realidade, geralmente fadadas ao insucesso, que é pretensioso ao ridículo. Continuando. Mas ao emergir daquela sociedade ruim, fizemos a horrível derrota de que, no mundo exterior, nosso normal era um tipo de coisa que nenhuma pessoa decente jamais sonhou em fazer em nosso quixotesco. E nosso quixotesco era considerado o padrão mínimo de decência, o que nos parecem escrúpulos mórbidos e fantásticos enquanto estávamos no bolsão, vieram a ser únicos momentos de sanidade que desfrutamos ali. É sábio enfrentar a possibilidade de que a humanidade inteira, sendo uma coisa pequena no universo, seja na verdade apenas um desses bolsões locais de mal, uma escola ou um regimento ruins isolados, dentro dos quais a mínima decência é tida por virtude heróica e a absoluta corrupção por imperfeita e imperdoável. Mas há alguma evidência, exceto na própria doutrina cristã, de que isso seja assim? Receio que sim. Em primeiro lugar, existem aquelas pessoas estranhas entre nós que não aceitam o padrão local, que demonstram a alarmante verdade de que um comportamento bem diferente é, de fato, possível. Pior ainda, existe um fato de que essas pessoas, mesmo quando amplamente separadas no espaço e no tempo, têm um jeitinho suspeito de concordar umas com as outras no essencial, quase como se estivessem em contato com alguma opinião pública maior fora do bolsão, o que é comum em Zaratustra, Jeremias, Sócrates, Gautama, Cristo e Marco Aurélio. Referência aqui em Cristo menciona a Deus, o Deus encarnado entre os homens, entre os mestres humanos, para enfatizar o fato de que a principal diferença entre estes e aqueles não reside no ensino ético, que é aqui a minha preocupação, mas na pessoa e no ofício. E Zaratustra ou Zoroastro, né, que viveu de 630 a 553, foi um profeta persa, fundador do zoroastrismo. Jeremias, que viveu de 652 a.C. a 570, foi um profeta hebreu que atuou durante os últimos 40 anos do Reino do Sul de Judá, e Sócrates viveu de 470 a.C. a 399, foi filósofo grego considerado o pai da filosofia. Siddhartha Gautama nasceu no 5º ou no 6º século a.C., era um príncipe de uma casta imperial. Quando Gautama tinha poucos dias de vida, um homem santo profetizou que ele seria um grande líder espiritual. Na juventude tornou-se peregrino, sentado debaixo de uma figueira sagrada, em meditação, teria travado uma batalha contra Mara, um demônio que representa as paixões enganadoras. Tendo vencido, Siddhartha recebeu a iluminação e se tornou um Buda, ou seja, uma pessoa que alcançou a plena iluminação. Marco Aurélio, aqui uma referência, que viveu de 121 a 180 depois de Cristo, foi imperador romano, considerado um governante culto que obteve sucesso em seu reinado. Foi também filósofo estoico e escreveu Meditações. Continuando. O que é comum a Zaratustra, Jeremias, Sócrates, Gautama, Cristo e Marco Aurélio é algo bastante substancial. Em terceiro lugar, encontramos em nós mesmos agora uma aprovação
teórica desse comportamento que ninguém pratica. Mesmo dentro do bolsão, não dissemos que justiça e misericórdia, fortaleza e temperança não têm valor, mas apenas que o costume local é tão justo, corajoso, temperante e misericordioso quanto se pode razoavelmente esperar. Começa a parecer que as regras negligenciadas da escola, mesmo dentro dessa escola ruim, estavam ligadas a algo maior e que, quando o semestre terminar, talvez nos encontremos diante da opinião pública desse mundo maior. Mas o pior de tudo é o seguinte: não podemos deixar de ver que apenas o grau de virtude que agora consideramos impraticável tem a possibilidade de salvar nossa raça do desastre, mesmo neste planeta. O padrão que parece ter vindo de fora para o bolsão acaba sendo terrivelmente relevante para as condições dentro do bolsão, tão relevante que é uma prática constante da virtude por parte da humanidade, mesmo que por 10 anos encheria a terra de polo a polo com paz, abundância, saúde, folguedo e tranquilidade, e nada mais o fará. Pode ser o costume aqui embaixo tratar as regras regimentais como letra morta ou um conselho de perfeição, mas mesmo agora, quem se detém para pensar pode ver que quando enfrentamos o inimigo, essa negligência custará de cada um de nós, e é então que invejamos o mórbido, o pedante ou o entusiasta que realmente tem ensinado sua companhia a tirar e a cavar e poupar a água de suas garrafas. Parágrafo 11.5. A sociedade mais ampla com a qual contrasto aqui o bolsão humano pode não existir de acordo com algumas pessoas e, de qualquer forma, não temos experiência dela. Não encontramos anjos ou raças não caídas, mas podemos ter alguma noção de verdade mesmo dentro de nossa própria raça. Diferentes eras e culturas podem ser consideradas bolsões em relação às outras. Eu disse algumas páginas atrás que diferentes eras destacavam-se em diferentes virtudes. Se então você alguma vez se sentir tentado a pensar que nós, europeus ocidentais modernos, não podemos realmente ser tão maus porque somos comparativamente falando humanos, se em outras palavras você acha que Deus pode estar contente conosco com base disso, pergunte a si mesmo se acha que Deus devia estar contente com a crueldade de eras cruéis pelo fato de se destacar em coragem ou castidade. Você verá imediatamente que isto é uma impossibilidade. Ao considerar o que a crueldade de nossos ancestrais parece para nós, pode-se ter uma noção de como nossa fraqueza, nosso mundanismo e nossa timidez teriam parecido para eles e, consequentemente, como devem parecer para Deus. 12.6. Parágrafo 12.6. Talvez minha insistência na palavra bondade já tenha despertado um protesto na mente de alguns leitores. Não somos realmente uma era cada vez mais cruel? Talvez sejamos, mas penso que nos tornamos assim uma tentativa de reduzir todas as virtudes à bondade, pois Platão acertadamente ensinou que a virtude é algo único. Aqui uma referência à República, livro 4, que diz o seguinte: quer parecer-me que há uma forma única de virtude, enquanto são infinitas as do vício? Fecha aspas. Você não pode ser bondoso a menos que tenha todas as outras virtudes. Se sendo covarde, presunçoso e indolente, você não causou ainda um grande mal a um semelhante, é apenas porque o bem-estar do seu próximo ainda não entrou em conflito com sua própria segurança, autoaprovação ou com seu conforto. Todo vício leva à crueldade, mesmo em uma emoção boa. A piedade, se não for controlada pela caridade e pela justiça, leva da raiva à crueldade. A maioria das atrocidades é estimulada por causa das atrocidades do inimigo. E a pena pelas classes oprimidas, quando separada da lei moral como um todo, leva, por meio de um processo muito natural, às brutalidades incessantes de um reinado de terror. Parágrafo 13.7. Alguns teólogos modernos têm muito corretamente protestado contra uma interpretação excessivamente moralista do cristianismo. Assim, a santidade de Deus ultrapassa a perfeição moral e difere dela. Sua reivindicação sobre nós ultrapassa a reivindicação do dever moral e difere dele. Não nego isso, mas essa concepção, como aquela da culpa corporativa, é muito facilmente usada como uma evasão do problema real. Deus pode ser mais do que a bondade moral. Ele não é menos. A estrada para a terra prometida passa pelo Sinai.
A lei moral pode existir para ser transcendida, mas não há como transcendê-la para aqueles que primeiro não admitiram as reivindicações dela sobre si mesmos e então tentaram com todas as forças atender a essa reivindicação e enfrentaram de forma justa e direta o fato do seu próprio fracasso. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Isso diz em Tiago 1:13. Voltando aqui, o parágrafo 14.8. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Está em Tiago 1:13. Muitas escolas de pensamento nos encorajam a transferir de nossos próprios ombros para alguma necessidade inerente à natureza da vida humana a responsabilidade por nosso comportamento e passá-la, assim, indiretamente para o Criador. As formas populares desse ponto de vista são a doutrina evolucionária que diz o que achamos da maldade é um legado inevitável de nossos ancestrais animais e doutrina idealista de que isso é meramente um resultado de sermos finitos. Veja a carta 8 de Cartas ao Malcolm, especialmente páginas 70 e 71. Continuando. Ora, o cristianismo, se entendia as epístolas paulinas, admite sim que a obediência perfeita à lei moral que encontramos escrita em nosso coração e percebemos ser necessária mesmo no nível biológico, não é de fato possível aos homens. Isso levantaria uma dificuldade real sobre nossa responsabilidade se a obediência perfeita tivesse qualquer relação prática com a vida da maioria de nós. Algum grau de obediência que você e eu falhamos em alcançar nas últimas 24 horas é certamente possível. O problema máximo não deve ser usado como um meio de evasão. A maioria de nós está menos urgentemente preocupado com a questão paulina do que com a simples declaração do William Law, abre aspas. Se você parar aqui e se perguntar por que não é tão piedoso quanto os cristãos primitivos eram, seu próprio coração lhe dirá que não é nem por ignorância nem por inabilidade, mas simplesmente porque você nunca o pretendeu totalmente. Ele falou isso, o William Law, no livro Serious Call, capítulo 2. 15. Este capítulo terá sido mal interpretado se alguém o descrever como um restabelecimento da doutrina da depravação total. Não creio nela, em parte pelo fundamento lógico de que, se nossa depravação fosse total, não saberíamos que somos depravados, e em parte porque a experiência nos mostra muita bondade na natureza humana. Tampouco estou recomendando a melancolia universal. A emoção da vergonha tem sido valorizada não como emoção, mas por causa da percepção a que leva. Penso que essa percepção deve ser duradoura na mente de cada homem, mas se as emoções dolorosas que a acompanham também devem ser estimuladas, há um problema técnico de direção espiritual, sobre o qual, como leigo, tenho pouca vocação para falar. Minha própria ideia, que se serve de alguma coisa, julga que é simplesmente má toda tristeza que não surge do arrependimento de um pecado concreto e apressa-se em direção a uma correção e restituição concreta, ou então da piedade, e apressa-se para a assistência ativa, e penso que todos pecamos por desobedecer necessariamente à injunção apostólica de alegrar-se muito por qualquer outra coisa, como está em Filipenses 3:1 e no 4:4. A humildade após o primeiro choque é uma virtude alegre e é o incrédulo de mente elevada que tenta desesperadamente, apesar de encarar repetidas desilusões, manter sua fé na natureza humana, que é realmente triste. Meu objetivo é um efeito intelectual, não emocional. Tenho tentado fazer o leitor crer que, de fato, somos, no presente momento, criaturas cujo caráter deve ser, em alguns aspectos, um horror a Deus, tal como nosso caráter é, quando realmente o vemos, um horror para nós mesmos. Creio que isso seja um fato e noto que quanto mais santo um homem é, mais plenamente está cônscio desse fato. Talvez você tenha imaginado que essa humildade nos santos é uma ilusão piedosa para o qual Deus sorri. Esse é um erro muito perigoso. É perigoso em seu aspecto teórico porque faz você identificar uma virtude, isto é, uma perfeição, com uma ilusão, isto é, uma imperfeição, que só pode ser um contrassenso. É perigoso em seu aspecto prático porque encoraja o homem a confundir suas primeiras percepções sobre a própria corrupção com o início de um halo em torno da própria cabeça. Não apoie-se nisto. Quando os santos dizem que mesmo eles, são vis, eles estão registrando a verdade com acurácia científica. 16. Como surgiu esse estado de coisas? No próximo capítulo apresentarei tudo que eu consigo entender da resposta cristã a essa pergunta.